Hello guys, how are you all doing? Tudo bem por aí? Olha só, hoje nós iremos fazer a revisão de UPF, tá? Eu sei que a gente já trabalhou o UPF, mas eu quero fazer uma revisão com vocês e hoje nós iremos trabalhar a prova de 2020, agora do verão, tá bom? Então, olha só. First of all, what is important? O que a gente tem que lembrar about UPF? I am going to share here with you. Let me just organize this part, okay? I would like you to copy this. Então, eu quero que vocês copiem the most relevant part about UPF, tá bom? Vocês sabem, quando eu falo the most relevant part is because these are aspects that we have to remember. Lembra, a prova da UPF, so let's put, all the test is in English, ok? Então, toda a prova, então já começamos por aí. Toda a prova é em inglês, ok? Ai, Alana, qual é a diferença? Se toda a prova é em inglês, eu particularmente acho bem interessante essa abordagem, tá bom? Porque eu acho que às vezes os alunos eles conseguem fazer uma interpretação melhor da pergunta, do enunciado, quando é em inglês. Alguns alunos não. Então, prestem atenção nisso. O enunciado, a pergunta, ela vai ser em inglês, óbvio, porque toda a prova, e por isso é que vocês têm que praticar, porque como a gente já viu, a maioria das provas, o texto é em inglês e as perguntas são em português, tá bom? Então, essa daí vale a pena prestar bastante atenção e fazer também, aumentar a leitura em inglês de vocês, como a gente já falou, dos artigos, nesse caso, no caso de UPF, vocês podem fazer a leitura de artigos científicos, também reportagens, ok? Não se preocupem tanto com contos, poemas em inglês, não, tá? Ai, teacher, eu não tenho tempo para fazer a leitura, ok? Né? Dá um nervoso de ouvir isso, mas ok. Escuta um podcast. While you are doing something, listen to a podcast, ok? Mas, como essa, para a prova da UPF, eu sempre falo para os alunos, é importante a gente aumentar o nosso tempo de exposição com a língua inglesa. Então, vocês têm que estar mais expostos à língua, ok? Then, claro que sempre tem muito de interpretação de texto, né, guys? Interpretação de texto, sempre contamos, vocês sabem, esse eu não me preocupo tanto. A UPF, ela tem uma questão interessante, que é aquilo, ela apresenta perguntas que devem ser respondidas no texto, tá? Então, perguntas, qual a pergunta que se encaixa melhor no texto? Então, essa daí é interessante, ok? Perguntas que se encaixam no texto. Não se preocupa. Ai, teacher, não lembro. Não se preocupa. Eu vou passar uma prova para vocês, ok? But, for example, according to the text, according to the text, which question is explaining paragraph number 1? Né? Então, de acordo com o texto, qual pergunta que é respondida no parágrafo 1? Entendeu? É um outro tipo de questão, bem interessante. O nosso famoso glossário, okay? Não tem translation, né? Porque é só em inglês, but the synonyms. The synonyms always. Always, always, always. Então, aqui é bem interessante trabalhar também os sinônimos, ok? A famosa referenciação, ok? The pronoun it in the test could be substituted by which is according to, e assim vai,
ok? Bem interessante. Outra coisa que eu acho importante, os tempos verbais. Uhum. Tempos verbais para interpretação de texto. Interpretação dos fatos, vamos dizer assim, ok? Não para gramática. Não tanto gramatical. Okay? For example, according to this sentence, we can assume that, ok? Então, de acordo com essa frase, nós podemos presumir que este fato aconteceu antes do outro, aconteceu depois. É isso que eu quero dizer na interpretação de fatos e na interpretação de texto. Não é para vocês completarem, se vai ser present continuous, eu vou colocar o verb to be mais o ing. Não, tá? Não é nesse quesito gramatical, e sim na interpretação de texto, para entender os fatos, enfim. Okay? Then we have something different. There are two texts, okay? The text number 2, we have, not always, okay, but usually we can have a graphic. Ai, teacher, I have no idea. Quando vocês olharem a interpretação de um gráfico, relaxa, ok? Vamos pensar o seguinte, eles estão analisando o inglês, tá bom? Então, é claro que a leitura do gráfico não vai ser uma leitura difícil, você só tem que interpretar o inglês. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Quando vocês virem o gráfico, dica, olha o gráfico, tenta interpretar o que diz ali e já vai para as questões, tá bom? Não se atenha muito aos detalhes do gráfico. Não se atenha... Mas será que... Eu já tive aluna que disse, teacher, mas eu acho que esse gráfico não está certo. Guys, we are going to pay attention on the English part. Okay? Então, a gente tem que entender o gráfico na questão de inglês. Finish. Ok? Então, é isso que eu quero. Eu quero que vocês olhem, prestem atenção, tentem fazer uma leitura geral e já vai para as questões. Não se atenham aos detalhes do gráfico. Ok? So, you have to copy this. So, if it's necessary, pause the video now, copy this, watch again, take notes. Ok? Very important. Yes, good. So, now we are going to do... Então, agora sim, eu vou dividir com vocês a prova de 2020, ok? What we have here? Língua estrangeira, inglês. How are we going to start this? Text 1, you go from the title, right? The date here, that is interesting, that they put this information. So, então a gente vai para o título, Amazon Rainforest Fires 2019. I remember. I know this topic. Yes, nossa, eu fiz muita leitura sobre isso, eu li muitos artigos, assisti muitas reportagens. O tópico vai ficar muito mais fácil, né, guys? Retrieved and adapt from Standard Amazon Rainforest, Jair Bolsonaro, access on September 1st, 2019. So, according to, we have the title, ok? Eu já vejo o título, eu já sei o tópico, eu já li artigos sobre o tópico, preferencialmente eu já li artigos em inglês também sobre o tópico, visto que mundialmente foi conversado, ok? Discutido e abordado esse tema. E aqui eu já consigo ver qual é a fonte, right? What we have here, the source, where we got that. Okay? O que eu sugiro para vocês? Como a gente está fazendo as últimas, tá bom? Eu vou dizer, for example, okay, guys, so now we are going to do questão 17. Pausa o vídeo, lê, faz a questão 17
e depois discute comigo, ok? Vê o porquê que essa daqui é correta, o porquê que não é aquela. Em vez de vocês fazerem a prova antes, tá bom? Em vez de vocês fazerem a prova antes, eu acho mais interessante nós fazermos a prova juntos. Mas então, vocês juntos no sentido, vocês pausam o vídeo, façam a questão, tá bom? E depois a gente corrige juntos, ok? So, you have this. Eu irei enviar para vocês uma visão geral. Tem algumas palavras que estão em negrito, né? Então, é óbvio que quando eu estou fazendo a leitura, eu já vou sublinhar essas palavras, porque daí quando eu chegar na questão é mais fácil para eu retomar. Então, olha lá, já sublinha aqui o according, scrutiny, uptick. Ai, teacher, não sei essas palavras. That's okay. Don't worry. Não se preocupem agora. Tá? A gente vai fazer uma leitura geral sobre o texto e depois glossário, guys. Não sabe, tenta entender a palavra de acordo com o texto. Não é um bicho de 7 cabeças, ok? Então, pausa lá and we are going to read the text, ok? I'm going to give you 2 minutes. Ok. This text is kind of hard to read as well, right? Not hard because of the English, but hard because of being part of all that, right? But okay, this is just the teacher's personal opinion. Okay, my friends, so let's see. We have question 17. Pausa para vocês fazerem, ok? The text provides information on. You see, this is what I am telling you. É isso que eu digo, que o enunciado já é em inglês. E I think it's interesting. Eu acho que é mais interessante. Vocês acabaram de fazer a leitura em inglês, o inglês já está fresquinho na mente, não faz tanta tradução, mas ok. So, the text provides information on the Brazilian president's latest policy towards the protection, the vast devastation the Amazon has been suffering lately due to fires, the tribes that have been displaced to the fires, no, they don't talk, the impact of the Amazon deforestation on the Brazilian economy and environment, no. Então, a gente já sabe aqui, ó, a C não fala dos tribes, ok? Não fala do impact in our economy and environment, já arrisca, C e D. The world leaders' responses to fires. They don't talk about the world leaders, okay? So, I have A and B.
The Brazilian president's latest policies towards the protection. I don't think they talk so much about the policies, but the vast devastation the Amazon has been suffering, yes. Okay, so this one, the correct is letter B, the vast devastation according to the fires. Okay, so 17, letter B. 18. Consider the following questions about the fires. This is what I think it is interesting. Essa daqui é aquela que eu falei para vocês, que eles fazem as perguntas. Ó, então, considere as seguintes perguntas sobre as queimadas, ok? Number 1, how much damage have they caused? What areas have been affected? What caused the fires and how big are the fires? What we have to remember here, okay? Gramaticalmente vocês já sabem, but what is important? How much, what areas, how big, okay? So the WH questions are important. Por isso que a gente fala que as WH questions, elas são importantes para a gente entender o tipo de pergunta que está sendo feita. Ok? How far, how long? Important that. Ah, teacher, eu não lembro muito bem. Vai lá, revisa, porque nessa questão das questions, se eu não sei qual é a WH question que está perguntando, ai, teacher, o que é a WH question? Isso aqui, ó. How much? Ok? How much damage? Então, quanto estrago? Ok? Quanto? This is what I want you to remember. Ai, teacher, eu não sei muito bem. No problems. Vai lá, revisa. If you have any questions that you need. Ai, Alana, eu não lembro muito bem a diferença do how long para o how far. Ok, send me a message and we can have a talk about that. Don't worry. Ok? So, então, vocês já leram as perguntas aqui. The sequence in which the related information is addressed in the text. Qual é a sequência que essa informação é passada no texto? Interesting, right? Então, eu tenho que saber. Eu volto para o texto, eu vejo qual é a sequência da informação. Look at that. Aqui eu já tenho o number of fires. Ok? Do you see? Assim é que vocês vão conseguir ver aonde. Uma sugestão de como eu faria esse daqui. How much damage have they caused? Então, quanto estrago? Ok? I would go there. Eu acharia aqui no texto aonde que diz a resposta de quanto estrago foi feito, sublinharia. Ai, Alana, mas isso leva muito tempo. Lembra que nós estamos fazendo o exercício, ok? Nós não estamos fazendo a prova agora, a gente está fazendo o exercício para a prova para vocês entenderem, ok? So now, pausa o vídeo, faz isso que eu disse, lê as perguntas, acha no texto aonde que estão as respostas, and then we are going to correct, ok? Yes? Guys, so the correct we have here is letter C, ok? Então, de acordo com o texto, what areas have been affected by fires? How big are the fires? A gente já viu ali, né? How much damage? E por último, what caused? Aqui embaixo tá what caused the fire, right? Let's go again. So, what areas? Quais as áreas que foram afetadas? Okay? Yeah. So, how big are the fires? So, we can see here. There have been 22,000. Yes, que eu disse para vocês que era a parte que a gente tinha que sublinhar e ver. Okay? Yes. So, the correct one, letter C. Okay? 18, letter C. Good. 19. The words
scrutiny, optic, and plethora, okay? Line 16, without any changes. Nossa, teacher, não ouvi nenhuma dessas, não conheço nenhuma dessas palavras. That's okay. Don't worry. Olha só, como que vocês irão fazer? Pega, scrutiny, ok? Observation, attention, negotiation, disregard, or investigation, ok? Já na primeira palavra, eu vejo que os sinônimos aqui são bem diferentes, correct? Então, se eu já conseguir descartar duas, já vai ser ótimo. Vamos pensar assim. So, let's go. Jair Bolsonaro and his environmental policies have come under, what is important? Have come under. Come under vai dar uma ideia que estão sob algo, okay? With critics saying he favors develop over conservation, okay? Que ele favorece o desenvolvimento acima da conservação. So, observation, no. Attention, no. Negotiation, no. Disregard, poderia ser, mais ou menos, or investigation. Já fiquei aí entre as duas. Claro que já dá para ver a resposta, né? Mas ok, digamos que a gente ainda não sabe. Ok. Uptick. Uptick we have intensity or we have increase. Vamos lá. Entenderam? Eu já descartei todas as outras. Então, intensity or increase. There is no question that it is a consequence of the recent intensity. Okay. The recent intensity of the fires, okay, or the increase. Okay. Ainda poderia ficar um pouquinho na dúvida. Vamos ver o último. Excess or abundance. The Amazon rainforest is considered vital in the slowing of global warming, thanks to its phenomenon of habitable species abundance. Okay, so the correct one is letter D. Guys, por que eu digo a letra E? Por que eu digo que vocês já saberiam no primeiro? É claro que o disregard, it would be the no importance, ok? Mas nesse caso, está sob investigação. Então, eu já saberia que é o E, ok? Mas eu quero mostrar para vocês uma ideia para glossário, para vocês não se apavorarem quando tem palavras novas que vocês provavelmente não conheçam. Pensa, descarta, isso é very important, descarta as palavras e descarta as opções e vocês vão chegar na certa, ok? Aposto que vocês não sabiam essas palavras, e isso vai acontecer, guys. Acontece o PF, acontece URGS, ok? Eu quero mostrar para vocês que não precisa surtar. Não precisa se apavorar. Porque o que eu vejo os alunos? Quando cai essa daqui de glossário, a confiança deles baixa muito. Então, aí eles começam a se questionar, mas será que aquela outra estava certo? Não. Essa daqui é glossário, eu vou responder dessa forma e pronto. Segue para a seguinte. Ok? Considering the following statements, 21. Referenciação. The pronoun which refers to fires. The preposition from and in complete correctly the gaps in this order. According to line 5, cannot be replaced by understated by. Ok? O que vocês têm que fazer? Volta para o texto. Não tem outra opção. Ok?
Volta para o texto, faz a questão, volta lá e depois me diz qual é a certa. So, let's see. Pausa para fazer, ok? The pronoun which refers to fires. Será que o which... I didn't see the line. Yeah. So, which line 21? Sorry. Which line 21? According to NASA, fires in the Amazon are during the dry season, which typically starts around July. No, I am talking about the dry season. Ok? Eu não estou falando que o que tipicamente começa entre o quê? A dry season, ok? Estação de seca. So, no. Eu já sei que esse which não é. The preposition from and in complete the 25. Let's see. Has now ruled out the phenomena. Alberto, a senior scientist, told CNN that he believes 99% of the fires results from human actions, either on purpose. Ai, teacher, não lembrava que on purpose. Yes, ok? De propósito é on purpose. Então, eu já sei que não é in. Aí é que eu tenho que saber a gramática. Ah, mas eu acho que para o vestibular não precisa saber a gramática. Oh, my God. Right? Oh, my God. Vocês não podem chegar agora no final pensando isso. My dear students, please no. So, on purpose, já tirou o number two, que não é. Então, according to can be replaced understated by. I'm just going to check. Vamos só checar para ver se sim. According to, there has been understated by. Yes, correct. So, in this case, the correct one is letter D. Okay? Good. Se não lembrava one purpose, write this down. Important. Question 21. From the fragment, this is without question one of only two times there have been fires like in the Amazon. It is possible. Esse daqui eu achei fantástico. Olha só, a gente tem que pegar o tempo verbal. We have to understand the tenses here, okay? And then we are going to... Se a gente entender o tempo verbal aqui, eu consigo selecionar a correta. Se eu já olho aqui, oh meu Deus, present perfect continuous, present perfect, don't worry. Não se preocupem ainda, vamos ver. This is without question one of only two times that there have been fire like this in the Amazon. One or two times that there have been fire like this. Okay? This one of only two times. One of only two times. Ok? Uma de duas vezes que já aconteceu isso. Então, essa daqui é a segunda vez, já aconteceu isso uma vez. That there have been fires. Então, que já tiveram queimadas assim. Has been registered for the first time. No, porque não é a first time, não é a primeira vez. One of only two times. Sublinha bem essa parte. Uma de apenas duas vezes que aconteceram isso. Has already occurred several times. Several é a ideia de muitos. Então, não. Has been occurring. Has been occurring. Present continuous. Dá uma ideia de uma action that repeats. No, porque ocorreu apenas uma outra vez. Has never happened. No, porque já ocorreu. So the correct one is letter E. Has already happened only once before. Ok? Olha só, os alunos se preocupam tanto aqui com o present perfect que esquecem de fazer a leitura completa da frase. A resposta, ela está aqui no início.
one of only 2 times. No one of only 2 times, se eu entendo essa daí, eu já descarto o never, eu já descarto o occurring, que não está acontecendo, e eu já descarto several, e eu já descarto first time. Pronto. Com uma expressão aqui que já consta na frase, que gramaticalmente eu entendendo isso, eu já consigo entender a questão, ok? So, letter E has already happened once before. Qualquer dúvida me falem, guys. 22. Among the several consequences of ongoing Amazon deforestation, it is possible to infer that the main concern of the article is the impact on water quality, biodiversity, indigenous people know because they don't talk, farming on ranches, climate regulation. Yes, we can see that. So the consequences are going to have. Okay, because it is considered the lungs of the planet, it generates about 20% of the world oxygen. Okay. The Amazon rainforest, mas não tenho certeza. The Amazon rainforest is considered vital in slowing the global warming. Quando eu falo em vital para diminuir o global warming, okay, the main concern is climate regulation. Okay, good. Text 2, world's rainforest status. This is what I told you. Isso é que eu disse para vocês. Hi, teacher. Not difficult, right? We can see here, we have a percentage, we have the graph is going to show you here. So, it is about the same topic, é sobre o mesmo tópico, então vocês já estão familiarizados, já fizeram a leitura, já refrescou muito bem o English, okay, about this topic. So, let's see. The main purpose of the infographic is to highlight the, okay? The main purpose. Okay? O objetivo principal é o quê? Increasing rainforest destruction rate. Não, eles não querem mostrar o quanto, ok? O tamanho da devastação, ok? No. So they don't want to show this, okay? Benefits of having rainforest in our planet. 25 can store at least 250 billion tons of carbon, 40% amount. Okay, they're showing the benefits, makes sense. The factors of the loss across the planet, no. Porque, guys, eles estão falando mais, okay, we know about deforestation, we know, but the infographic here is more about to show the benefits, right? Why it is important. Upcoming advantage or the humankind, okay, but poderia ser, mas eles não estão falando de upcoming advantages, não as próximas, what they already. The harmful threats when forests are exposed. No. Okay, the threats, in this case, we are talking about the perigos and so on. So, the benefits, ok? O principal objetivo aqui é mostrar quais são os benefícios about the Amazon rainforest, right? The expression at least after the title refers to, let's see when, can store at least 250 billion, at least, ao menos, ok? Então, eu já sei que a expression at least é ao menos, ela pode estocar e ao menos isso, ok? Pode estocar isso ou muito mais. So, this is the smallest amount, right? Eu já sei que ao menos is the smallest amount. Ok, guys?
So, checking this. Vendo essas questões, vocês viram que, analisando essas questões, o PF, it's not difficult. No, we just have to read the text closely, right? Pay attention to the words, pay attention to the expressions they put. Então, a gente tem que fazer o quê? We have to. Vocês viram que o texto também não é longo, então dá para fazer uma leitura detalhada do texto. Faça uma leitura detalhada, entendam, sublinhem as respostas, what is necessary to highlight. Ai, Alana, isso toma muito tempo. Quanto vocês estão fazendo a leitura vai ajudar depois para as respostas, tá bom? Porque vocês não vão precisar ficar procurando tanto no texto. Então faz isso, tá? Por mais que vocês levem 1, 2 minutinhos a mais na leitura, vocês vão economizar esse tempo quando vocês chegarem na resposta e tiver que procurar aonde está no texto. Combinado? So, this is one tip that I would like you to try. When we give tips about vestibular, it's always very personal, okay? I have some students, as I told you before, I have some students, they prefer reading the text very quickly and then they go to the questions and then they go back. So it's about how you study and how you prefer your reading. What are your strategies? Okay, this is one tip and one suggestion that I'm giving to you. Okay? Guys, se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, get in touch, send me a message. Okay? Talk to you later. Kisses. Bye-bye.